essa aula, né? Nossa aula, galera, que é teoria atômica, certo? Que a gente já começou a ver o conteúdo na semana passada, né? Alguns alunos não assistiram, mas eu deixei os slides, né, nos grupos de sala, né? Eu pedi para os líderes passar os slides da aula passada, tá? Para acompanhar. Ok? Na aula passada também não teve atividade e nessa também não vai ter. Então, na próxima semana a gente vai fazer todas as atividades relacionadas a essas duas aulas. Ok? Então, vamos continuar o assunto, né, que é teoria atômica. Então, na aula passada, nós vimos o quê? Vimos os modelos atômicos, não foi? Que a gente começou com o modelo de Dalton, que é o bem simples, que... Quem é que lembra o que é o modelo atômico? O que é que os modelos atômicos eles vão descrever? Os modelos atômicos eles foram criados para mostrar como é formada a matéria, de que é formada a matéria, e tentar explicar a formação, né, da matéria. Então, Dalton, ele disse que a matéria seria formada por pequenas partículas, uma pequena partícula, como se fosse uma bola de bilhar, né, uma bola de sinuca, bem pequenininha, né, maciça, tá certo? E indivisível, beleza? Que ele chamou de átomo. Aí, com as tecnologias foram aumentando, então possibilitou, né, a melhorar esses modelos atômicos. Então, ó, Thomson, ele fez lá um experimento que descobriu que o átomo ele tinha elétrons, né? Eu até falei, dei um exemplo que você pegar um papel, cortar, picar, deixar ele bem pequenininho e pegar uma caneta, flexionar no seu cabelo e colocar lá nos papéis, eles vão grudar. Então há uma atração, né? Então tem essa parte eletromagnética aí envolvida, né? De eletricidade. Então Thomson ele descobriu os elétrons. Então elétron ele tem carga negativa. A gente viu isso na aula passada. Então os elétrons têm carga negativa. Então a gente já viu que o átomo ele tem elétrons, né? Carga negativa. Depois veio outro cientista que foi Rutherford. E aí ele descobriu o que, pessoal? Que havia mais partículas, né? E essas partículas estariam divididas em duas regiões. Os elétrons, né, que são esses vermelhozinhos, estariam em volta do núcleo, né? Esses elétrons estariam na eletrosfera e esses elétrons estariam girando em volta do núcleo, né? E o núcleo seria bem pequenininho e lá onde estariam as cargas positivas, né? Que a gente chamou de prótons. E também no núcleo estariam as partículas sem cargas, que seriam o que? Os nêutrons. Então a gente viu aqui, ó, que o elétron ele já teria carga, né? Teria carga negativa, que seriam os elétrons. O núcleo teria as cargas positivas, que seriam os prótons, e também teria os nêutrons, que eram sem cargas. Então a gente já viu que teria mais partículas, né? Subpartículas atômicas aí, certo? Tranquilo? Então vamos continuar aqui. Depois Bohr, que era um estudante de Rutherford, ele disse que esses elétrons não estavam girando, porque Rutherford disse que estavam girando em forma de elíptica, certo? Quem assiste Jimmy Neutron, né, já deve ter visto na camisa dele, né? Essa forma aqui que é a mais conhecida. Mas os elétrons estão girando em torno do núcleo, né? E em camadas, tá certo? Em camadas, que é o que a gente vai estudar agora. E existe outro modelo atômico, que é não é nem o mais moderno, mas esse modelo de Sommerfeld, vocês só vão ver quem for fazer química na faculdade. A gente para aqui nesse modelo de Bohr. Foi o que a gente estudou, parou, né, na aula passada. Beleza? Então agora vamos dar continuidade, né, à nossa aula mesmo de hoje. E aí foi para recordar a aula passada. Então, pessoal, ó, essas partículas, a gente pode... tem algumas características, né, que a gente vai relacionar com o número de prótons, que aí a gente chama número atômico. A gente coloca essa letra Z. Então, o que é um número atômico, galera? O número atômico ele vai representar a quantidade de prótons que tem em um átomo. Prótons tem carga positiva ou negativa? Respondem aí, alguém. Prótons tem carga positiva ou negativa? Tem alguém aí? Positivo. Beleza. Positivo. Muito bem. Positivo. Isso. Então, ó, o próton ele tem carga positiva, né? Então, o número atômico... Pronto. Aí, o número atômico, né? Se falar de... Positiva. Pronto. Não... Vai falar de novo? Vai. Deixa eu ver aqui quem tá falando. Ó, vamos lá, voltar aqui. Então, ó, as cargas... o número atômico, ele representaria o número de prótons que um átomo tinha.
certo? Então, cada átomo vai ter aquela quantidade de prótons. É como se fosse uma identidade. Então, o número atômico é como se fosse uma identidade do átomo, certo? Então, eu tenho um átomo que tem um próton. Só ele vai ter um próton, que é o hidrogênio. Então, o hidrogênio tem um próton, então só ele tem um próton, né? Vamos aqui, o carbono, ele tem 4 prótons. Então, o número atômico dele é 4 e a identidade dele é o número 4, é o carbono número 4, certo? É como se você pegasse seu CPF, né? Seu CPF, você consegue saber quem é você, né? Só cada pessoa tem seu CPF, não é? Então, cada átomo vai ter seu número atômico, certo? E o número atômico é a quantidade de prótons, ok? Aí vem número de massa, galera. Então, se eu quero saber a massa, né, de um átomo, aí você imagina, o átomo ele é formado por quais partículas? Então, vamos lá. O átomo é formado por nêutrons, prótons e elétrons, né? Isso, essas 3 partículas aí, certo? E aí, se eu quero saber a massa de um átomo, eu tenho que pesar essas 3 partículas, né? São essas 3 partículas, não é isso? Só que acontece o seguinte, o elétron, galera, a massa dele é muito, mas muito pequena mesmo, bem pequena, pequenininha. Então, a gente não leva em consideração a massa do elétron. Então, quando eu quero saber a massa de um átomo, o que é que eu vou fazer? Ó? Eu vou somar a massa, né, o número de prótons, mais os números de nêutrons. Eu não somo os elétrons, o número de elétrons, porque a massa do elétron é muito pequena, certo? E aí, pessoal, a gente viu que o número de próton é o quê? É o número atômico. Então, eu posso dizer assim, ó, a massa, que é A, né, é igual ao número atômico, quer dizer, mais N, que é neutro. Vocês conseguiram entender? Ó, então, se eu quero somar a massa de um átomo, o que é que eu vou fazer? Vou somar número atômico mais neutro. Eu descarto os elétrons, porque os elétrons, a massa é muito pequena. Tranquilo? Então, essas perguntinhas sempre caem, viu, galera? Então, é bom se ligar. Ó, então... Professor. Oi. Fala. É para somar. Para somar, porque eu não quero saber a massa de um átomo. Sei lá, eu quero saber a massa do carbono, do átomo de carbono. Então, o átomo de carbono é formado por quais partículas? Todo átomo é formado por 3 partículas subatômicas, né? Que é próton, nêutrons e elétrons, não é isso? Próton, nêutrons e elétrons. Deixa eu ver se eu... Pronto. É formado por prótons, nêutrons e elétrons. Então, se eu quero saber a massa desse átomo, eu somo as 3 partículas. Lógico, né? E aí, só que o elétron, a massa dele é muito pequena, então a gente despreza. Então, a gente só vai somar o quê? Prótons e nêutrons. Ele fica de fora, né? Os elétrons ficam de fora. A gente só soma, no caso, os prótons. E aí, prótons a gente vai chamar de número atômico, né? Então, a gente soma número atômico mais nêutron. Só isso. Beleza? Tranquilo? E aí, ó, se eu quiser, tem uma forma de eu querer, tipo, se a questão der a massa e o número atômico e pedir o número de nêutron, então você pode isolar o número de nêutron nessa fórmula aqui, ó, né? Ó, A, né, é igual a Z mais N, número atômico mais nêutron. Então, Z mais N é igual a A, né? A mesma coisa, só fiz inverter aqui. Então, se eu quero saber nêutron, o que é que eu pego? Eu pego esse Z, né, número atômico, e passo para o outro lado. Então, vai ficar N igual a A menos Z. Então, se eu quero saber nêutron e a massa, a questão deu, e o número atômico, a questão deu. Ou então, se você pegar a tabela periódica, que a gente vai estudar nas próximas aulas, toda tabela periódica tem lá os átomos, e esses átomos, eles têm lá na tabela periódica o número de a massa e o número atômico. Então, você pode calcular o nêutron, só pegando a tabela periódica. Tranquilo, galera, até aí? Pronto, vamos lá. Deixa eu tinha feito os slides aqui, né? Então, vamos passar aqui. Ó, e aí, pessoal, como é que a gente vai representar um elemento químico, né? Ó, a gente sempre coloca a letra maiúscula do elemento, né? Então, esse elemento E aqui é só de exemplo, tá certo? Não existe ele, ok? Então, eu coloco aqui em letra maiúscula, né? Se for, por exemplo, o carbono, eu vou colocar o C, né? O C maiúsculo. A massa, eu vou colocar em cima, do lado esquerdo, ó. Estão vendo? Ó, no canto superior esquerdo, a massa, essa letrinha A. E o número atômico vai ficar embaixo, no canto inferior esquerdo, ok? Então, a representação sempre é essa. Então, quando você pegar uma prova, né, do Enem, ou então uma questão do livro, vai estar dessa forma aqui, ó. Número atômico embaixo, né, do lado esquerdo, e a massa em cima, tranquilo? Então, vamos para alguns exemplos aqui, galera, ó. Então, ó, aqui eu coloquei o hidrogênio. E aí, ó, ele já disse o quê? O número atômico do hidrogênio está aqui, ó. O número atômico fica aqui embaixo. Então, é 1, né?
E a massa dele, ele também disse, ó, tá aqui em cima, que também é 1. Tranquilo? Vamos lá, ó. Então, ó, o que é que você sempre vai precisar saber? Você vai ter que dizer. É o número de prótons, o de elétrons e o de nêutrons. Não é? Porque o átomo não é formado por prótons, elétrons e nêutrons. Então, você tem que dizer a quantidade de prótons, de elétrons e de nêutrons que tem nesse átomo. Então, ó, vamos lá. Prótons, pessoal. Eu falei que prótons é igual ao número atômico, né? Não é a mesma coisa que número atômico? Então, quantos prótons tem? 1, porque o número atômico dele é 1. Elétrons, pessoal. Ó, na aula passada, a gente viu que todo átomo, ele está eletricamente neutro. Então, a quantidade de prótons, que é carga positiva, tem que ser igual à quantidade de elétrons, que é carga negativa. Né? Para eu ter um átomo neutro, né, eletricamente neutro, a quantidade positiva tem que ser igual a negativo. Tem que ser igual. Certo? Então, digamos, eu tenho lá 10 prótons. Então, se o átomo está neutro, quantos elétrons ele vai ter? 10 elétrons. Tranquilo? Se está neutro, a quantidade positiva, que é prótons, tem que ser igual a negativo, que é elétrons. Então, ó, prótons aqui tem 1, então, consequentemente, a quantidade de elétrons vai ser 1, porque está neutro. A massa ele deu que é 1. Aí faltou o número de nêutrons, né? Nêutrons. E aí, pessoal, a gente viu o que é que a gente tem que fazer lá pela fórmula. A gente tem que, ó, isolar aqui, né, o nêutron, pegar a massa e diminuir o número atômico. Então, a gente sabe, ó, massa é 1, número atômico 1. Então, 1 menos 1 vai dar 0. Então, o número de nêutron é 0. Todo mundo conseguiu entender? Vamos para outro exemplo. Coloquei agora o carbono, ó. Então, o carbono, qual é a massa dele? 12, né? 12. Pronto. Qual é o número atômico dele? 6, certo? Sim. Pronto. Agora vamos lá, ó. Quantos prótons ele tem, o carbono? 6, porque o número atômico dele é 6. Quantos elétrons ele vai ter? 6 também, porque ele não está neutro. Então, prótons é igual a elétrons. Então, 6 também. Qual é o número de neutro dele? Aí eu vou fazer o quê? Pegar a massa, que é 12, e diminuir do número atômico, que é 6, ó. É sempre você vai diminuir aqui, ó. Então, ó, 12 menos 6 dá 6. Então, o neutro dele é 6. Certo? Então, você, ó, tá dizendo a quantidade de cada partícula que tem nesse átomo de carbono. Vamos continuar aqui. Nitrogênio. Pronto, o nitrogênio eu não coloquei pra gente ir, vocês ir dizendo. Então, vamos lá. A massa do nitrogênio, quanto é, pessoal? Massa? 14. Isso. Número atômico do nitrogênio? 7. Então, vamos lá. Quantos prótons tem o nitrogênio? Quantos prótons? 7, isso. 7. Quantos elétrons? Quantos elétrons? 7, muito bem. Certo? Porque prótons é igual a elétrons, certo? Isso. Prótons é igual a elétrons. Se um falou, pronto, perdeu a vez. Tá certo? Quem falar primeiro ganhou. Certo? Prótons 7, elétrons 7. Quantos nêutrons? 7. Quantos nêutrons? 7. Não. 7. Porque, ó, 14 menos 7 dá 7, né? Então, 14 menos 7, né? É 7, né? Então, neutro ó, é 7. Vamos para mais outro exemplo. Ó, e vocês estão vendo, ó, que o símbolo, né, que eu coloco em maiúsculo, certo? Ó, o N de nitrogênio. Professor, eu vou ter que decorar todos esses símbolos da tabela periódica? Lógico que não. Quem é o doido que vai decorar mais de quase 200 átomos? Não, né? Então você vai... Lá tem a tabela periódica, certo? Não se preocupe, não. Vamos continuar aqui, ó. O Bzinho, ó. B de boro. É o boro. Então vamos lá. Quantos prótons tem um boro? 5. 5. Gostei de ver. 5, galera. Ah, antes disso, ó. Eu coloquei aqui o boro e o bromo. Só para você diferenciar aqui, como é que você diferencia o boro do bromo. Ó, vocês estão vendo que o bromo tem uma letrinha minúscula, não estão? Então é o mesmo elemento, porque tem gente que quando pega assim o B e o R, acha que aqui é um elemento, B é um elemento e o R é outro elemento. Mas não, é um elemento só, galera. Quando eu tenho uma letra maiúscula seguida de uma minúscula, é um elemento só, aqui é o bromo, certo? Beleza? Então vamos lá. Então quantos prótons tem o bromo? O bromo é o B.
Prótons? 5. 5. Quantos elétrons? 5. Muito bem, porque próton é igual a elétron. 5. Isso. Qual é o número de neutro dele? 5, porque 10 menos 5, né? 5, né? Ó, a massa dele é 10, né? Então dá 5. Vamos para o... N igual a 5. É, porque você vai pegar aqui a massa, ó, que é 10, menos o número atômico, que é 5. Então, você, ó, só vai pegar esse de cima e diminuir do de baixo. Ô, quem é que tá aí inventando aí? Ó, vai pegar esse de cima e diminuir pelo de baixo, ó. 10 menos 5 dá 5. Agora aqui pro bromo, quantos prótons? As questões vão perguntar isso para vocês. Quantos prótons? 49. 45. Não, não tem... Não, prótons. Prótons, galera. Prótons é a mesma coisa que número atômico. 35. Pronto, o número... 35. É isso, ó, o número atômico não é 35? Então, prótons é 35. Beleza? Tranquilo? Então, prótons é 35. Quantos elétrons? 35. 35. Isso. Quem é a menina que tá respondendo todas aí? Que eu não tô vendo, né? É eu, professor. Ixi, é porque eu não tô vendo. Ah, depois eu vejo. Então vamos lá, continuando aqui. É eu, professor. A Aniela, é? Ó. Quem é o Rodrigo que tá atrapalhando, né? Ó, vamos aqui continuar. Ei, Gustavo. Pô, Gustavo, você... Não acredito. Você não dá um trabalho, hoje tá dando trabalho. Ó, vamos aqui continuar. Quantos nêutrons tem? Deixa só o Gustavo responder. Gustavo vai responder agora. O Gustavo vai responder. 45, professor. Ah, ela já respondeu. É 45. Por quê? 80 menos 35 vai dar 45, né? Pois é. É 45. Todo mundo entendeu essa parte, pessoal? Vocês vão pegar as questões e vão ter que identificar prótons, elétrons e nêutrons. Certo? Vocês vão ter que dizer quantos prótons tem, quantos elétrons tem, quantos nêutrons tem. Só isso. Por enquanto tá bem fácil, né? Então vamos continuar aqui, galera. É fácil, viu? Tá, professor, tá bem fácil. Aqui a gente... Tá 2%. Ih, corre, bota no carregador, homem. Aí então, galera, ó. Aqui a gente tem átomos neutros, né? Que é só átomos. Então a gente tem átomo, quando a gente fala em átomo, ele tá neutro. Então prótons é igual a elétrons. Bom, vamos pra frente agora. E agora vamos falar de íons. Galera, eu falei na aula passada. Quem é que lembra o que é um íon? Alguém lembra que assistiu a aula passada? O que é um íon? Eu cheguei lá no final. Foi, Então, galera, íon são átomos... Vai aparecer aí, ó. São átomos que... Vixe, não é quem não aqui, viu? Eu vou consertar. São átomos que perdeu ou que ganhou elétrons, tá certo? Então, são átomos que perdeu ou então que ganhou elétrons. Então, antes eu não tinha o átomo neutro, não estava neutro? Prótons igual a elétrons, positivo igual a negativo. Aqui não. Aqui ele vai ganhar elétrons, então ele vai perder elétrons. Certo? Ele vai ganhar elétrons ou perder elétrons, né? Então ele perde que carga, galera? Ele vai perder ou vai ganhar carga negativa ou positiva? Entenderam a pergunta? Negativa, porque elétron é carga negativa. Negativa, porque elétrons são cargas negativas. Viu? Cuidado. Cargas positivas são os... Cargas positivas são os prótons, né? Os prótons. Beleza? Então vamos continuar aqui. Ó, eu fiz aqui um átomo, que tá neutro, ó. Podem contar aqui a quantidade de carga positiva, ó. 1, 2, 3, 4. Quantidade negativa, 1, 2, 3, 4. Então aqui eu tenho um átomo neutro, né? É um átomo, ele tá neutro. Agora vamos dizer que ele vai perder elétrons. Então, ó, vamos aqui comigo, ó. Vamos dizer que ele perdeu um elétron, né? Ó, então agora você vai ter 4 cargas positivas, né? Continua, porque não mexe no positivo. E 3 cargas negativas, porque perdeu um elétron, não foi? Então ficou 3 cargas negativas. Lembrando, galera, que esses elétrons aqui estão dentro aqui, mas vocês sabem que eles estão circulando. Eu só fiz só para representar, tá certo? Então esses elétrons estão em volta aqui do núcleo. Professor. Oi. Fala. Professor. Fala. Com licença, é porque tem um menino pedindo para entrar e o senhor não tá desculpa. permitir a entrada dele. Vou permitir agora, porque eu não... Ele tá pedindo para você permitir. Cadê? Não tá aqui aparecendo, não.
Manda ele entrar de novo. Porque ele foi pedir pra mim ajuda com a Maria. Manda ele entrar de novo. Quando ele entrar aí, eu aceito. Pronto, galera. Já tá bem pertinho de terminar a aula. A gente já tá na metade dos slides. Cadê? Ele não apareceu, não. Ó, vou voltar aqui pra aula, então. Então, pessoal, ó, vamos lá aqui de novo. Né? Então, eu estou dizendo que esse átomo, ele perdeu um elétron. Então, ele ficou ó, com 3 cargas negativas agora. Ele tinha 4, ficou 3. Então, a pergunta é, ele está carregado positivamente ou negativamente? Agora. Positivamente. Muito bem, porque agora ele tem mais carga positiva. Então, quem perde elétron, galera, vamos concluir aqui, ó. Quem perde elétron fica carregado positivamente. E mal a galera erra isso. Porque acha que perdeu, então tem que ficar negativo. Mas não, ó. Quando perde elétron, ele fica com mais carga positiva. Então fica carregado positivamente. Nunca esqueça. Perdeu elétron, positivamente. Fica positivo. E aí a gente não chama mais esse de átomo. Aqui a gente não vai mais chamar de átomo. Vai chamar de íon. No caso, no íon cátion. Então quem perde elétron, pronto, ele vai entrar agora, né? Vou aceitar aqui. Então quem perde elétrons... vai ficar, a gente vai chamar de íon cátion. Pronto, aceitei ele. Certo? Vocês conseguiram entender isso aqui? Ó, vamos lá de novo. Ó. Perdeu elétrons, aí vai ficar com mais carga positiva, então eu digo que ele está carregado positivamente. E aí agora eu não chamo mais de átomo, eu vou chamar de íon. Certo? Íon, no caso aqui, cátion. Tá bom? Então vamos para exemplo. Ó. Vamos aqui. Digamos que eu tenho aqui esse berílio, né? Ó, Be, o berílio. Então, o número atômico dele quanto é, pessoal? 4. 4, né? Então, ele tem quantos prótons? 4, né? Ele tem quantos elétrons? 8. Elétrons. Ó, ele tá neutro. Eu tô fazendo esse átomo aqui neutro. Então, ele também tem 4 elétrons, né? Ó, tranquilo? Neutros, ele tem quanto? 12. Não. Neutro você faz o quê? Pega a massa, que é 8, e diminui do número atômico. 8 menos 4? 4. Então, neutro tem 4. Ok? A massa dele é 8. Agora, ó, vamos pegar esse berílio aqui, só que ele perdendo um elétron. Vocês estão compreendendo? Agora vamos pegar ele perdendo um elétron. Então, ó, qual o número atômico dele? 4, porque o número atômico não vai mudar. Então, prótons continua com 4. Aí, pessoal, como ele perdeu um elétron, ele ficou o quê? Carregado positivamente, a gente coloca um sinalzinho de mais para dizer que ele está positivo. Então, quando aparecer o sinalzinho de mais, você já sabe que ele perdeu o elétron, por isso que ele está positivo. Como ele perdeu só um elétron, não precisa colocar mais um. Só o sinalzinho de mais já significa que foi um. Beleza? Então, vocês vão encontrar assim, ó. Né? Então, está dizendo que esse berílio aqui não é mais um átomo, ele é um íon. Certo? Um íon cátion de berílio. Tranquilo? E aí, ó, pessoal, quantos prótons tem ele? 4, né? Porque o número atômico não mudou, né? O próton não mudou. Agora, quantos elétrons ele tem? 3. Muito bem, 3, porque ele perdeu um, ó. O sinalzinho de mais que tá positivo tá dizendo que ele perdeu um. Certo? Então, ele tem, ó, 3 elétrons. Qual é o neutro dele? Quantos nêutrons ele tem? 5, não sei. Não. Ó, neutro, o que é neutro é a massa menos o número atômico. Então, 8 menos 4 vai ser 4 também. A massa continua a mesma. Então, o que eu mudei aqui só... O que eu mudei aqui é só os elétrons. Ele só perdeu... um elétron. Ele perdeu um elétron. Então, antes ele estava neutro e não tinha 4, ó. 4 porque prótons igual a elétrons por causa que ele está neutro. Só que aí ele perdeu um elétron. Se ele perde um elétron, ele fica com quanto? Com 3. Mas eu coloco um sinalzinho de mais. Aí muita aluna, quando vê esse sinal de mais, acha que está ganhando. Mas não, ó, lembre-se. Sinalzinho de mais quer dizer que está dizendo que está carregado positivamente. Então, se é positivamente, o que é que ele fez? Perdeu o elétron. Cuidado, viu? Ó, vou fazer outro exemplo aqui. Digamos agora que eu coloquei aqui no cantinho, ó, que ele perdeu 2 elétrons. Esse berílio aqui, ó, né, vai começar aqui, ó, tá neutro, né? Perdeu 2 elétrons. Então, como é que eu vou representar aqui
o elemento, ó. Tá aqui o berílio, né? A massa dele, o número atômico. Eu vou colocar agora um sinalzinho de mais, porque ele não perdeu. Então eu coloco um sinalzinho de mais 2, porque estou dizendo que ele perdeu 2 elétrons. Vocês conseguiram entender? Ó, então eu coloco 2 mais. Tem livros que traz assim, ó, mais 2. Então tanto faz o 2 vir na frente do mais, ou então mais 2. Certo? Então, ó, eu estou dizendo aqui que está positivo. Então, se está positivo, está carregado positivamente, perdeu. Perdeu quantos? 2. Aí eu pergunto para vocês, vamos lá. Quantos prótons tem esse íon cátion de berílio aqui? Quantos prótons tem? 4, né? Não muda o próton. Carga positiva não muda. Quantos elétrons eu vou ter? 2. 2, muito bem, porque perdeu 2 elétrons. Quantos nêutrons? 4. 4 também, porque 8 menos 4, né? Não mudou a massa, nem o número atômico, isso não vai mudar. Então continua a mesma coisa. Então, ó, lá a gente viu no slide anterior só o átomo neutro. Agora a gente já está vendo íons que vão perder elétrons ou ganhar. No caso, a gente está estudando primeiro os que estão perdendo elétrons. E quem perde elétron fica positivo e a gente chama de cátion. Certo? E aí isso é muito cobrado, viu, galera? Vamos continuar, né? Agora aqui no caso, ele vai ganhar elétrons. E eu não posso nem falar que essa aula depois eu vou estar no YouTube, né? Lembrando. Então, ó, eu vou ganhar, agora ele vai ganhar elétrons, né? Eu vou ter um átomo que vai ganhar elétrons. Então, vamos começar aqui pelo átomo neutro, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 cargas positivas. 1, 2, 3, 4, 5 cargas negativas. Então, ele está neutro. Então, aqui eu tenho um átomo, não é íon, porque está igual. Se está igual, é átomo. Está neutro. É como vai estar lá na tabela periódica lá. Então, vamos lá, ó. Lembrando, quem é que fica no núcleo de um átomo? São as cargas positiva ou negativa? Positiva. Positiva. No núcleo do átomo fica positiva, né, que é o próton, e os nêutrons, que é sem carga. E em volta fica os elétrons. Eu coloquei os elétrons aqui dentro só para ficar mais fácil de entender, mas eles estão circulando, esses 5 elétrons aqui. Então, vamos lá. Então, ó, agora eu vou dizer que ele ganhou um elétron. Pessoal, então agora ele vai ter quantos elétrons? 6, né? 6. Ganhou. 6. E aí, pessoal, se ele ganhou um elétron, ficou com 6. Então eu posso dizer o quê? Que conclusão que eu vou tirar aqui? Que ele vai estar carregado o quê? Negativamente. Negativamente. Porque tem mais carga negativa agora, ó, entenderam? Lá, na outra vez, eu perdi elétron e ficava com mais positivo. Então, dizer que era positivamente. Aqui, ó, ganhou elétrons, né? Carga negativa. Então, ficou com mais carga negativa. Então, lógico, carregar negativamente. E aí, eu não vou mais chamar de átomo. Perdeu, né? Aqui, no caso, desculpa, ganhou elétron. Então, aqui eu vou chamar de íon ânion, certo? Então, esse novo, né? Digamos, elemento, né? Elemento entre aspas, né? A gente vai chamar de íon ânion. Então, vamos para os exemplos. Vamos lá, ó. Então, aqui eu coloquei o boro. Aí eu pergunto para vocês, qual a massa do boro? 10. 10. Qual o número atômico do boro? 5. 5, né? 5 o número atômico dele. Então, só o boro vai ter esse número atômico. Não vai ter outro elemento que tenha número atômico 5. Beleza? É como eu falei, a identidade dele é o número atômico. Então, se você falou assim, eu tenho um elemento de número atômico 5, então você já sabe que é o boro, não vai ter outro. Então, vamos continuar. Quantos prótons tem esse boro? 5. 5, né? Quantos elétrons? 5. 5. 5 porque ele está neutro, né? Ele está neutro, então 5 elétrons. Quantos nêutrons? 5, né? Porque, ó, 10 menos 5, como é? Diga aí. 10. A massa menos o número atômico, né? Ó, 10 menos 5, 5, né? Fica 5. Massa 10, né? Agora vamos para cá, ó. Agora vamos para o íon, né? Ó. E aí, ó, eu tenho aqui o boro, de novo, coloquei, só que agora é um íon. E, pessoal, ele está carregado positivamente ou negativamente? Ele ganhou elétron, então ele está o quê? Negativamente. Então, eu vou colocar, ó, lógico que eu vou colocar o quê? Um negativo, certo? Lá não coloquei o positivo, no outro slide, quando perdeu elétrons. Aqui ele ganhou, ó, ficou negativo. Como ele ganhou só um elétron, então eu coloco só o sinalzinho negativo. Não precisa colocar um elétron. Porque só esse sinal negativo já sabe que é um. Ok? Tranquilo?
Então, ó, o pessoal confunde aqui, porque vê negativo e acha que tá perdendo. Não, tá ganhando. Ok? Então, vamos lá. Quantos prótons? 5. Quantos elétrons? 6. 5. Quantos elétrons, galera? 5. Ó, Acho que é 6. ó, vamos aqui, ó. Ele tava neutro, prótons igual a elétron. Só que aqui, o que foi que aconteceu? Ó, ganhou um elétron. Não ganhou, tá aqui, ó, negativo. Então, ó, ele era para ter 5, só que ele não ganhou 1. Então, tem 6. Certo? Tem 6. Número de nêutrons. Nêutrons. 5, né? 10 menos 5 dá 5. O que vai mudar são só os elétrons. Vou fazer outro exemplo, ó. Eu tenho agora o bóron aqui, né? E eu digo o seguinte, ó. 2 menos. Então, aqui eu já sei que é um iônio do bóron. E esse 2 menos vai estar dizendo o quê, pessoal? Que ganhou ou perdeu o elétron? Ganhou ou perdeu? Ganhou, né? Porque é negativo. Não, perdeu não. Ó, negativo, um sinalzinho negativo, quer dizer o quê? Que tá carregado negativamente. Então, ó, ganhou elétrons, certo? Então, no caso aqui, eu tô dizendo que ele tá ganhando quantos elétrons? 2, né? Então, ó, tá ganhando 2 elétrons. Então, cuidado com isso, ó. Perdendo é quando tem um sinal positivo, que tá carregado positivamente e perdeu elétrons. Certo? Então vamos aqui, continuar. Ó. Quantos prótons? 5. Quantos elétrons? 7, né? Porque, ó, se ele tivesse sem, ó, nenhuma carga aqui, ó, sem ser só o átomo neutro mesmo, ó, seria 5 prótons igual a elétrons. Mas aqui eu tô dizendo que ele ganhou, ó, né? Ganhou 2 elétrons. Então, lógico que ele vai ter quantos elétrons? 7. Quantos nêutrons? 5. A massa dele 10. Vocês conseguiram entender a diferença, ó, de um íon para um átomo? Átomo, ele tá neutro. Prótons igual a elétrons. Íon, aí vai depender. Se ele perdeu ou se ele ganhou. Quem perde elétron, pessoal, fica positivo ou negativo? Positivo. Perdeu, ficou positivo, né? Quem ganha elétrons, fica negativo. Então, ó, depois eu vou mandar, quando eu terminar aqui, porque tem gente que fica tirando... Tem gente que fica tirando print, né, e tal. Não se preocupe não, que quando eu terminar a aula, eu vou enviar esses slides para depois você quiser dar uma olhada, tá certo? Com calma, né, onde não entendeu. Beleza? Isso aí, como é que o senhor consegue responder ela, a massa? A massa que ela já é calculada, ela já tem na tabela periódica, tá certo? Então você não vai precisar calcular a massa. Tá bom? Ele pode até pedir uma massa, mas aí ele vai ter que dar o quê? O número de nêutrons e o número de próton, porque próton mais nêutron é 5 mais 5, aqui no caso daria 10, certo? Mas a massa já, todo elemento tem sua massa já, tá lá na tabela periódica, como o número atômico, certo? Tranquilo? Então você não se preocupe não, o que você tem que calcular é os nêutrons. Geralmente você vai calcular os nêutrons. E os elétrons, né? No caso que se for íon, né? Você tem que ver se perdeu ou se ganhou. Aí você tem que calcular. Alguém que tá pedindo para entrar, né? Permissão, deixa eu ver quem é. Vamos lá. Pronto, é a Esmi. Vamos voltar para a aula. Tranquilo, né? Então essa primeira parte aqui, ó, a gente já tá quase terminando já, certo? A aula, falta mais 2 slides só. Então aqui eu coloquei uma visão geral, ó. Então, como eu falei, ó. No centro estão os prótons e os nêutrons, né? Está representado aqui o núcleo, né? O núcleo é o centro, o núcleo. E aqui, ó, em volta tá a eletrosfera dividida em camadas eletrônicas, que a gente vai já estudar essas camadas eletrônicas, ok? E aí, ó, quem vai perder o elétron ou ganhar elétron sempre vai ser nessa última camada aqui, ó, mais de fora, mais externa, tá certo? Ela tem a mais energia, essa camada mais externa aqui tem mais energia, por isso ela pode perder elétron, ela pode ganhar elétrons, certo? E a gente chama de camada de valência, porque foi quem descobriu, a cidade que foi descoberta foi lá em Valência, na Espanha, certo? Então, ó, eu tenho aqui esse átomo, né, que é o sódio, ó, certo? O sódio. E aí, pessoal, eu tô dizendo que número atômico dele 11, massa dele 23.
né? Então, se eu estou dizendo que o número atômico dele é 11, ele tem quantos prótons? 11, né? Número atômico não é igual ao número de prótons? Então, 11. E quantos elétrons? Sim. 11 também, porque aqui ele está neutro, né? Só um átomo, né? O átomo de sódio. Então, ele também tem 11 elétrons. Próton igual a elétron. Mas aí, ó, eu estou dizendo aqui que ele perdeu um elétron. Foi embora esse elétron, né? Então, quando for embora, então agora ele vai ficar com quantos elétrons, pessoal? 10, né? Ele perdeu um elétron, galera. Ó. Ele perdeu um elétron. Se perder um elétron, quantos elétrons vai ficar? 10. Mas na hora que eu represento, eu vou colocar o sódio, o Na, positivo ou negativo? Negativo. Quem perde fica o quê? Positivo. Não confunda. Quem perde elétron fica positivo, porque fica com mais carga positiva, fica mais prótons, então fica positivo. Certo? Vocês ainda estão confundindo. Porque o sinal de mais pois é. Mas na química você agora vai ter que dizer, ó, se ficou positivo é porque perdeu elétrons, ó, tem menos elétrons que positivo, ó, que prótons. Então eu coloco positivo aqui por causa desses prótons, ó, que eu tenho mais prótons do que elétrons. Ó, vamos para o outro caso, ó. Aqui, ó, digamos que esse elétron que saiu daqui foi para cá, para esse outro átomo de flúor, né? Então, o elétron chegou aqui, ó. Então, esse átomo recebeu um elétron. Então, pessoal, ó, o número atômico do flúor é 9. Então, se o número atômico é 9, o número de prótons dele é 9, né? Como aqui ele tá neutro, então prótons é igual a elétrons. Então, ele tem quantos elétrons? 9, certo? Mas aí ele recebeu um elétron. Ele recebeu um elétron. Se ele receber um elétron, ele vai ficar positivo ou negativo? Negativo. Recebeu elétron, né? Ganhou elétron, fica negativo. Aí ele vai ficar quantos elétrons agora? 10, né? Porque ele tinha 9, ganhou um elétron, ficou 10. E fica negativo, porque tem mais elétron. Elétron é carga negativa, ó. Então, tranquilo? Então, vocês, ó, depois dão uma olhadazinha no livro ou nesses slides que eu vou mandar, pra, né, na hora de fazer a atividade, que no caso eu ia passar hoje a atividade, mas como é só na próxima semana, talvez você já tenha até esquecido da aula, né? Na próxima semana, quando receber a atividade. Professor, eu tenho que explicar, professor, que é difícil. É difícil, né? Mas eu tô explicando bem direitinho. Então, ó, vamos continuar aqui. Então, a gente terminou essa parte aqui. Alguém tem dúvida sobre isso? Como você vai dizer lá as partículas, a quantidade de cada partícula, prótons, nêutrons e elétrons? Tá tranquilo, né? Bom, então vamos continuar aqui. Para a gente finalizar, galera, a gente tem alguns casos especiais aqui com átomos, certo? Quais são esses, pessoal? Eu posso ter isótopos. O que são isótopos, professor? Iso, né, de igual, né? Então, são átomos que possuem o mesmo número de prótons. Professor, o senhor acabou de dizer que só tem o elemento com aquele número de prótons. Não existe, né? O número atômico, não existe outro que tenha. Mas aí eu estou falando do mesmo elemento, galera. Então, não confunda, porque eu posso ter o mesmo elemento, né? Que é o mesmo número de prótons, e diferente número de massa. É o exemplo lá do carbono, que eu tenho carbono, eu até falei em sala de aula já, não sei se vocês lembram, que eu tenho o carbono grafite, né, carbono grafite, e o carbono diamante. Então, o número atômico é o mesmo para os dois. Os dois são carbono, então o número atômico é 6 para os dois, certo? Não vai mudar, o que vai mudar é a massa, certo? Mas quando eu mudo a massa, eu mudo totalmente a propriedade desse meu carbono. Até você pegar um grafite, né? O grafite da lapiseira de você é bem fácil de quebrar, não é? Agora, eu até falei assim, acho que vocês devem conhecer, eu tenho algum parente que trabalha na construção civil, né? E tem aqueles disco de diamante para cortar cerâmica, cortar, né? Usando a maquita, né? Corta até parede e tudo. Então, galera, aquele disco ali é de carbono diamante, só que ele é muito resistente, tá entendendo? E é carbono também. Então, eu tenho átomos que eu posso ter o mesmo número de prótons, isto é, o mesmo número atômico e diferente massa. E aí eu vou chamar de isótopos, ok? Isótopos. Aí aqui no exemplo eu coloquei outro, ó. Coloquei o hidrogênio, os isótopos do hidrogênio. Vocês estão vendo que ele tem o mesmo número atômico, ó, 1, todos 3.
certo? Só que o que está mudando aqui é a massa, ó. Os três são hidrogênio, mas só está mudando a massa, certo? Aqui no caso a gente até pode colocar nomes especiais para esses dois, né? Tem um passarinho aí, é? Então, ó, 1, 2, 3, a massa está mudando, mas o número atômico é o mesmo, então é o mesmo elemento. Tranquilo? Outro exemplo, o oxigênio, gás oxigênio, O2. E o ozônio é o O3, certo? Então, só tem o mesmo elemento, então é o mesmo número atômico, certo? Vamos lá, vamos continuar aqui. Isótonos. Aqui é isótopos, aqui é isótonos. São átomos de diferentes números de prótons e de massa, mas que possuem o mesmo número de nêutrons. Então, o que é igual aqui? O número de nêutrons. Aqui, nos isótopos, o que era igual? Número de prótons. Nos isótonos, o que é igual? Números de nêutrons. Professor, são muito parecidos, né, o nome. Só que, ó, uma dica que pode salvar muitos, ó. Isótopos com P, lembra de prótons. Então, isótopos, mesmo de prótons. Isótonos, ó, N, nêutrons, lembra de nêutron. Então, ó, isótonos, mesmo números de nêutron. Essa é a dica que eu posso dar, ok? Então, eu coloquei aqui um exemplo, ó. No caso aqui do boro, ó, e do berílio. Então, ó, vamos lá. Qual é o número atômico do boro? Tem alguém aí? Sim. 5. Qual a massa do boro? 11, né? 11. Então eu pergunto, quantos nêutrons tem aqui? Você só diminuir 11 menos 5, dá quantos nêutrons? 6. Aí eu pego aqui o B... 6, né? 6. 11 menos 5, 6. Aí agora eu pego o berílio aqui, ó. Número atômico do berílio. 4, né? Então, prótons é 4. A massa dele, 10, né? Ó, a massa dele é 10. Então, se eu quero saber nêutrons, eu só diminuir, né? Então, vai dar quanto aqui? Quantos nêutrons eu vou ter? 6. Então, vocês estão vendo, ó, que são elementos diferentes agora, né? Só que tem o mesmo número de nêutrons, ó. Nêutron dele é 6, nêutron é 6. Então, esses dois aqui eu posso dizer que eles são isótopos. Não, né? Isótonos. Tá bom? Isótonos, porque tem o mesmo número de nêutrons. Isótopos é quando tem o mesmo número de prótons. Vamos mais, para frente. Isóbaros. Então, ó, eu tenho esses três casos. Então, ó, isótopos, prótons, isótonos, nêutron, isóbaro, mesmo número de massa, certo? Então, o que sobrou lá, que é o nome mais diferente, é o de massa, mesmo número de massa. Então, aqui eu coloquei dois exemplos, ó. Eu tenho o carbono aqui, ó, a massa dele é 14, né? Número atômico dele, 6. E eu tenho o nitrogênio, que a massa dele também é 14, e o número atômico dele é 7. Então, aqui, ó, eu tenho o mesmo número de massa, não tem? Então, eu digo que esses dois elementos aqui, o carbono e o nitrogênio, são o quê? Isóbaros, mesmo número de massa. É, isóbaros. Isóbaros. Tranquilo? E por último, para finalizar, ainda tem os isoeletrônicos. Então, isoeletrônico, eletrônico, vocês lembram de quê? De elétrons, não é isso? Então, são átomos que têm o mesmo número de elétrons, tá certo? Átomos ou íons, certo? Vai ter o mesmo número de elétrons. Então, ó, exemplo aqui, ó. Aqui eu coloquei os... Vixe, passou aqui, desculpa. Aqui eu coloquei o sódio, ó, mais. Então, galera, esse sódio mais, tá dizendo que tá perdendo ou ganhando elétron? Perdendo. Então, ó, o número atômico dele é 11. Então, quantos prótons ele tem? Prótons? 11. 11 prótons. Número atômico é igual ao número de prótons. Agora, quantos elétrons ele tem? 10, porque ele perdeu um elétron, não foi? Então, ó, se ele tivesse neutro, ele também teria 11 elétrons, mas perdeu um, então tem 10. Esse outro caso aqui, o oxigênio, ó. Aqui eu tenho 2 menos. Tá ganhando ou perdendo elétron? Ganhando, negativo ganhando, ó. Então, ó, quantos prótons ele tem aqui, galera? 8, né? O número atômico dele é 8. Só que ele ganhou 2 elétrons, né? Então, se ele ganhou 2 elétrons, então ele tem quantos elétrons? 10, porque se ele tivesse neutro, ele teria 8, mas ele ganhou 2, então tem 10. Aqui, galera, o neônio, quantos prótons ele tem? 10. Aqui eu tenho um íon ou átomo? Aqui no caso, ó, tá perdendo ou ganhando aqui?
Ele tá ganhando ou perdendo? Tem um sinal de mais? Tem um sinal de menos ou sinal de mais aqui? Não. Não, então é só um átomo neutro. Então a carga dele é zero. Ele não tá ganhando nem tá perdendo. Ele é um átomo. Ele não é íon. Íon é quando tem carga, ó. Certo? Então quantos elétrons ele tem? 10. Aí vocês estão vendo que eu tenho 3 átomos diferentes. Aqui íon, aqui um átomo. E aí, ó, a quantidade de elétrons é as mesmas, não é? Então pode dizer que esses 3 aqui são o quê? Isoeletrônicos. Conseguiram entender? Às vezes pode ser dito isoelétricos, mas geralmente é isoeletrônicos que vem, tá bom? Mas pode aparecer isoelétricos. Beleza? Então vocês têm que saber esses 4 tópicos aqui, viu? Que às vezes caem muitas perguntas relacionadas com isso. Então, fechamos aqui para finalizar a aula, que é o último tópico, é distribuição eletrônica, certo? Distribuição eletrônica. Como os elétrons vão estar distribuídos lá nas camadas eletrônicas. Então, a gente viu que os elétrons eles giram em torno do núcleo. E aí, em camadas ou níveis de energia. A gente pode dizer que é camadas eletrônicas ou níveis de energia. Então, como é isso, professor? Ó, quantas camadas vai ter um átomo? Eu falei lá na outra aula, né? Na aula passada. Então, quantas camadas eu posso ter um átomo pode ter? Até quantas camadas? Quem é que lembra? Alguém lembra? 7 camadas, né? Então, um átomo, ele pode... Não, professor. Hã? Então, o átomo pode ter até 7 camadas, né? E aí, ó, pessoal, a primeira camada eu sempre vou chamar de K. Camada ou nível, né? Eletrônico. Então, a primeira camada K, a segunda L. Aí vai em ordem alfabética, ó. K, L, M, N, O, P, Q. Então, são 7 camadas eletrônicas. Então, eu coloquei aqui, ó. Nível de energia ou camadas. A gente pode dizer isso. Se eu disser que é nível de energia, eu digo primeiro nível, segundo nível. Então, a segunda camada eletrônica, que é a L, também pode dizer que é o segundo nível de energia. Quem é que vai ter mais energia? Quem está mais próximo do núcleo ou quem está mais longe do núcleo? Mais longe. A gente até viu na aula passada que o elétron ele ganha energia, salta de camada, né? Porque ele se excita, ele ganha muita energia, vai para outra camada. E aí só que ele fica instável e aí retorna para essa camada de origem. Então ele perde energia quando ele volta. Ele perde energia na forma de fótons, que é luz, não é? Então cada átomo ele vai liberar uma coloração, né? Foi o que eu falei. Vocês veem, agora até estão trocando as lâmpadas, né, dos postes de iluminação, mas geralmente era aquelas laranjas, né? Não era laranja, amarela, né? Amarelo. Não é laranja? Amarelo. Pronto, pois é, ali é porque aquelas lâmpadas ali são de sódio, né? Então os elétrons que estão ali se movimentando, ganhando e voltando, né? Ganhando energia e perdendo energia, quando eles perdem energia, ele libera aquela coloração. Se você pegar um sal de cozinha e jogar no fogo, você vai ver que vai subir a mesma coloração, laranja e amarela. Tá certo? Porque o sal de cozinha é o quê? O cloreto de sódio, né? Tem cloro e tem sódio. Beleza? Tranquilo? Então, cada átomo ele tem uma coloração. E aí, galera, ó, essas camadas eletrônicas aqui, elas suportam certas quantidades de elétrons. A primeira camada, isso aqui vocês vão ter que decorar, viu, galera? Ó, a primeira camada, no máximo, eu posso ter só 2 elétrons. Então, na primeira camada, essa que fica mais próxima ao núcleo, só posso ter 2 elétrons. Já na segunda camada, que é a L, eu posso ter até 8. Aí a M, 18, a N, 32, a P, 32, a P, 18 e depois 2. Na última 2, que é a Q. Certo? Então, vocês vão ter que decorar mesmo. Mas, geralmente, quando a gente está distribuindo, fazendo distribuição eletrônica, a gente só vai ter a terceira, quarta camada. Certo? Não pega todos, não. A gente geralmente só vai ter a terceira camada, quarta camada. Então, é fácil decorar. Primeira, 2 elétrons. Segunda, 8. Terceira, 18. A quarta, 32. Tranquilo? Então, a gente vai fazer exercício e vocês vão pegar a prática quando vocês fizerem os exercícios. Então, aqui eu coloquei só 2 exemplos. Deixa eu voltar aqui. Passei por... Aqui eu coloquei só 2 exemplos, ó. Tem alguém pedindo para entrar, é? Deixa eu ver aqui. Eu acho que é. Deixa eu... Vale. Permitir aqui, Beca. Pronto. Vamos voltar aqui, né? Então, ó, aqui eu coloquei só 2 exemplos, né? O magnésio e o cloro, ó, pela distribuição. Vamos lá. Deixa eu botar aqui para aumentar. Pessoal, Opa. Ó, o magnésio, galera. Qual o número atômico do magnésio? 2. Hã? 8.
12. 12, tá aqui escrito, ó, número atômico fica embaixo, lembra, né? 12. Pessoal, você tem número atômico 12, quantos prótons ele tem? 12. Quantos elétrons? Quantos? 12 também. Então, você vai pegar esses 12 elétrons e vai ter que distribuir nas camadas. Então, primeira... Que é isso aí, hein? Ó, então, a primeira camada, até quantos elétrons eu posso colocar? 2, não é isso? Então, ó, tá aqui a primeira, ó. 1, 2, certo? A segunda camada, eu posso colocar até quantos? 8. Lembra que eu tenho 12 elétrons, né? Eu coloquei 2. Então, eu já coloquei 2. Então, eu tenho quantos elétrons ainda que eu posso usar? 10, né? 10 elétrons. Então, nessa segunda camada aqui, eu posso colocar 8. Então, ó, se eu tenho 10 ainda, então eu coloco 8, né? Ainda tá faltando quantos elétrons? Ó, eu coloquei 2 mais 8, 10. Então, tá faltando 2, que vai ficar na terceira camada 2 elétrons. Se vocês conseguiram entender, ó. Ó, vamos aqui pro cloro, ó. Ei, pessoal, desliga aí o microfone. Ó, pessoal, desliga o microfone aí, por favor. Tá atrapalhando. Pronto? Se vocês quiserem falar, fala no chat. Vamos aqui, voltar aqui, ó. Aí tem que passar tudo, né? O cloro, galera, ó. 17, o número atômico dele é 17. Então tem quantos elétrons? 17. Então vamos lá, ó. Vamos lá colocar nas camadas. Primeira camada eu posso colocar quantos elétrons? 2. Então, pronto. Já foi 2. Segunda camada eu coloco quantos? 8. Então vamos lá. Coloquei 8. Então já tenho 8 mais 2. Já tenho 8 mais 2, 10, né? Então aqui, ó, já coloquei 10. Aí fica faltando quantos ainda? Eu tenho 17. Então fica faltando 7. E a terceira camada pode colocar até 18. Então eu coloco 7 na terceira camada. Pronto. Morreu. Professor, foi exatamente como eu tinha funcionado também. Foi isso mesmo, foi? Ei, por favor. Ei. Por favor, desliga o microfone, por favor. Então vamos aqui, ó. Continuar aqui. Deixa essa aparecer aqui logo. Então, pessoal, existe uma regrinha para você fazer. Porque ali é muito simples quando cai naquela situação. Mas tem situações que você vai ter que usar uma regra, né? Então, ó, a regra é essa. Inicia-se pela camada K, lógico, que é a primeira camada. Observando-se o fato que na última camada nunca possuirá mais do que 8 elétrons. Então, ó, na última camada, nunca você vai colocar mais que 8 elétrons. Então, esse é o primeiro tópico aqui. Última camada nunca coloca mais que 8. Certo? Se a última camada for K, então essa conterá no máximo 2 elétrons. Lógico que a primeira camada só cabe 2. Ou, por favor, quem é que está com o microfone ligado, hein? Ó, então, na última camada, nunca pode passar de 8 elétrons. E se a camada for a K, né? Lógico que o máximo é 2. Tá certo? A penúltima camada tem que ter no máximo 18 elétrons. Então, a penúltima camada nunca pode passar de 18 elétrons. No máximo 18. Certo? A penúltima camada. Tá bom? Aí a gente já vê isso. Ó. Se ao fazer uma distribuição eletrônica, a última camada ficar com mais que 8 elétrons e menos 18, ó, ficar nesse intervalo aqui, esse número é cancelado e em seu lugar se coloca o número 8. A diferença é passada para a próxima camada. Tá bom? Então vamos fazer aqui. Ó, vamos fazer a distribuição eletrônica. Ficou ruim porque eu não consegui. Deixa eu voltar aqui. Não consegui foi. Deixa eu finalizar aqui. Eu não consegui editar a tabelinha para ir aparecendo. Mas a gente fez lá com sódio, não viu? Que era 11 o número atômico, então elétrons é 11. Então, a primeira camada 2, segunda 8. 8 mais 2 já foram 10, né? Então, a última camada fica 1. Então, ó, tranquilo, né? Não tem mais que 8 elétrons, a última camada, então tá tranquilo. Agora, vamos fazer pro cálcio, ó. Se a gente fizer normal, esqueça isso aqui, ó. Pior que não dá nem pra eu... Pera aí, vamos cá. Então, vamos aqui. Eu vou apagar esse 8 aqui, esse 2 aqui. Ó, vamos fazer aqui pro cálcio, ó, pessoal. Ó, o cálcio tem número atômico 20, então quantos elétrons ele tem?
20. 20. Então vamos lá. Primeira camada, 2. Segunda camada, 8, né? Porque cabe até 8. Então já foram 10. Terceira camada, que vai até 18. Aí se tem 10, né? Tá faltando 10, coloco 10. Pessoal, ficou 10. Eu posso deixar esse 10 na última camada? Não. Não, porque ó, a última camada nunca possuirá mais que 8 elétrons. Então terminou com 10, só que eu não posso deixar porque ó, caiu nessa regra, certo? Não pode ter mais que 8. Então você vai cancelar esse 10, né? E aí você vai deixar quanto? 8. Porque é o que a última camada, né, tem que ter. 8, deixa 8 e vai passar quanto para a próxima? 2. Então, ó, morreu. Certo? Morreu. Tranquilo? Sim. Ó, vamos continuar aqui. Eu vou apagar aqui o que a gente fez aqui. A gente fazer. Vamos para esse terceiro exemplo aqui, ó. Eu tenho 56, né? 56 prótons, que é o número atômico 56, então eu tenho 56 elétrons. Então vamos lá, ó. Primeira camada 2, segunda camada 8, né? 2 mais 8, 10. Terceira camada vai até 18, né? Então eu posso colocar 18, porque eu tenho 56, ó. 18 mais 10, agora que deu quanto? 18 mais 10? 28, né? Então, 28 para 56 que eu tenho, tá faltando o quê? 28. Não é isso? E aí, ó, a camada N vai até 32. Só que eu posso deixar os 28? Não, porque a última camada não pode ter mais que 8 elétrons. Todo mundo entendeu? A última camada não pode ter mais do que 8 elétrons. Cadê a aula? Certo? Não pode ter mais que 8 elétrons. Aqui deu 28. E aí, o que é que eu vou fazer, pessoal? Ó, eu posso deixar quanto aqui? Vou deixar 18. Por favor, né? Ó, vou deixar aqui 18, tá bom? Deixar 18. Então eu tirei 10 para a próxima. Porque ou eu tiro 8, ou deixo 8, ou deixo 18. Como aqui é mais que 8, então eu deixo 18. E aí, ó, coloquei 10. Eu posso deixar 10 na última camada? Não, porque o máximo é 8. Então, ó, eu vou ter que cancelar também esse 10 e vou ter que colocar aqui um 8. Porque aqui já tá menos que né? Só posso deixar 8, não posso deixar 18. Né? Ou eu deixo 18 ou 8. Aqui eu só posso deixar 8. Então vai ficar quantos para a última camada? 2. Beleza? Então esse átomo, o bário, que tem número atômico 56, tem quantas camadas eletrônicas? 6, né, professor? 6, muito bem. Vai 6, ele vai até o P. Não tá dando direito não, professor, porque tá muito pequeno. Ah, eu sei, tô entendendo, né? É porque eu tô editando, né? Pois é, ó. Então você conta aqui. Quantas camadas tem, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, o bário. Aqui o cálcio tem quantas camadas? 1, 2, 3, 4. Certo? E o sódio, 2, 1, 2, 3. Aí o rádio, que é o elemento, né, que tem número atômico 88. Então vamos tentar aqui entender como foi que a gente fez, ó. Deixa eu botar lá para apagar também. Pode botar lá de novo, professor, quando você fizer a sua mão. Pois é, que eu vou apagar aqui, né, para ficar bem mais fácil da gente... É porque eu passei ontem o dia todo, a noite quase todo tentando colocar esses... Que é isso aí, rapaz. Ó, vamos aqui. O rádio tem 88, ó. Então, ó. Não é, rapaz, tá atrapalhando já. Quer aparecer? Quer aparecer, ó, faz aí, pinta o rosto, sei lá, e aí tira a print e manda. Ó, 88 aí, né? O número atômico, então tem quantos elétrons? 88. Então vamos distribuir esses 88 elétrons nas camadas, ó. Então vamos lá. Primeira camada, 2, segunda camada, 8, terceira camada, 18. Então aqui, ó, 18 mais 10, né? 8 mais 2 são 10, mais 18 dá 28. Então, terceira camada, 32. Vou botar 32 aqui. Então tinha 28, com 32 dá quanto? 28 mais 2, 28, 30, mais 30, 60, né? Dá 60. Né, ó. 18 mais 10, 28, né? Mais 2 aqui, ó, 28, 29, 60. 30, 60. Aqui tem 60. Então, 60 para 88, tá faltando quantos? Eu tenho 88? 88. Hã?
Eu tenho 60, eu tenho que chegar em 88. Tá faltando quanto? 60, 28. 70, né? 28, né? 28. Isso. Beleza. Pessoal, posso deixar 28? Aqui vai ter 32, mas eu posso deixar o 28? Não. 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 Porque tá a mais de 8 elétrons. Então aqui eu vou deixar quanto? Então não posso deixar esse 28, eu vou deixar quanto? 8 ou 18? Eu sempre deixo 8 ou 18? 18. Muito bem. Então passa quanto para a próxima? Eu tinha 28, deixei 18, eu passo quanto para a próxima? 12. Não. 12, né? Beleza. 12 é? Não, contei direito. Ó, eu tenho 28. Aí eu deixei 18. Então tá sobrando quanto? 10, né, galera? 10 mais 18, 28. Ok? Pronto, 10. Eu posso deixar 10 na última camada? Pode não. Não, porque tá mais que 8. Então. Dá 2, tem que dar 2 para o outro lado. Boto o 8 aqui, deixo o 8, né? Esquece esse 10. E passo quanto para a próxima? 2. Beleza? E aí, ó, vai ficar dessa forma aqui. Então, o rádio tem quantos? O rádio tem quantas camadas eletrônicas? Tudinho. Tudinho. Tem 7, né? 7, beleza? Então é isso, galera. Né? Bons estudos, estudem mesmo.